queridos amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa, a seara das fraternidades, a seara de irmãos, da qual eu me sinto também como participante, sinto-me um membro efetivo desta casa, neste momento importante onde somos todos irmãos. O tema da noite, conforme já explicou o Edson, nós vamos conversar, refletir um pouquinho sobre as virtudes e os vícios. Na verdade, esse é uma condição, isso é um problema, essa é uma situação de cada um de nós, né? Então nós estamos falando de coisas, de dificuldades que são nossas. E neste momento eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês sobre isso, porque eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada que nós ensinamos melhor aquilo que mais nós precisamos aprender. Portanto, se tem alguém aqui entre nós que precisa realmente aprender sobre vícios e virtudes, em primeiro lugar sou eu mesma, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. Então eu acho muito legal a gente começar dizendo isso, porque aí eu já tiro uma boa parte da minha responsabilidade sobre essa questão, né? Porque realmente nós estamos todos no caminho da evolução, no caminho da perfeição. Bem, para começar, acho importante nós entendermos, ou relembrarmos, ou refletirmos sobre o que é virtude e o que é vício. Então, assim, falando muito superficialmente, virtude, então, é a disposição de uma pessoa em fazer o bem através das suas atitudes, através das suas opiniões, através das suas ações e através das suas decisões. Então, é uma opção voluntária em fazer o bem. E o que são os vícios? Na verdade, os vícios são o oposto das virtudes. Então, por definição, é a disposição. Vício é a disposição de praticar o mal, de cometer ações contrárias à moral. Também é uma tendência ou uma conduta superficial, sempre fazendo uma opção pessoal pela prática daquilo que não é, na verdade, o melhor, nem para si e nem para as pessoas que a cercam. Então, vício é o contrário de virtude. E aí nós poderíamos pensar o seguinte, será que nós nos comportamos assim? Em primeiro lugar, nós precisamos entrar num processo de autoconhecimento, porque assim, é muito fácil nós esticarmos o nosso dedo e apontar os vícios e os defeitos dos outros. Então, o autoconhecimento, o processo de evolução, ele nos orienta que primeiro nós devemos olhar para as nossas dificuldades e também para as nossas virtudes. E na medida da nossa ampliação do nível das nossas consciências, não apontar, não acusar, não culpar o outro. Dentro de uma figura interessante que nos diz o seguinte, que quando nós apontamos o dedo para o outro, é preciso lembrar que nós temos 3 apontados na nossa direção. Então, a primeira regra para que a gente possa entender, compreender e evoluir dentro do exercício de desenvolver as virtudes e erradicar, minimizar, extirpar os vícios, é nós entrarmos num processo de autoconhecimento de onde estão, quem são, quais são os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas virtudes. Muito bem, refletindo sobre isso, uma outra coisa importantíssima é nós lembrarmos o que preconiza as filosofias e religiões reencarnacionistas, mas principalmente o que nos orienta o Espiritismo. Nós sabemos que nós somos seres imortais. Nós sabemos que nós somos seres de múltiplas vidas.
nós vivemos inúmeras vidas, centenas de vidas. Portanto, somos seres imortais. E somos imortais dentro de uma condição evolutiva. A cada encarnação nossa, que dura em média 70, 75, 80 anos, nós passamos por um curto período, como se fosse um ano escolar, onde nós reencarnamos para aprender algumas coisas, para ensinar algumas outras coisas, mas principalmente para fazer uma correção no nosso processo evolutivo. Ao longo dessas vidas sucessivas e consecutivas, nós fazemos muitas coisas que são boas, mas nós fazemos também muitas coisas que são ruins. E a cada oportunidade de reencarnação, nessa escola maravilhosa que dura, quando nós estamos encarnados, 70, 80, agora nós estamos cada vez mais longevos, 80, 90, até 100 anos, nós passamos por um crivo de aprendizado para fazer um reajuste naquelas coisas onde nós falhamos e potencializar aquelas coisas que nós já somos bons. Ainda falando sobre a evolução, é de lei cósmica, lei universal, que a nossa natureza, que a nossa evolução, ela não retrograda, ela não volta para trás. O nosso destino, a nossa herança é evolução, a cada vez sermos melhores. Ocorre que muitas vezes, numa determinada encarnação, nós enfrentamos determinados problemas. Por exemplo, pode ser um problema de saúde física, um problema de saúde mental, ou uma dificuldade de natureza econômico-financeira, né? Então, aí cada um tem no seu projeto encarnatório, que nós definimos no espaço intervidas, junto com os arquitetos, engenheiros espirituais, quais são as missões, quais são os obstáculos que nós temos que transpor nesta vida. E aí nós passamos pelo crivo, pelo processo de aprendizado. Então é muito importante que nós tenhamos na nossa mente que tudo aquilo que aparentemente nos acontece de ruim, ou impedimentos ou frustrações, nada mais são que degraus de aprendizado para que a gente possa fazer um reajuste naquilo que nós falhamos. Então, o processo evolutivo, ele caminha, ele cursa junto com a evolução das nossas virtudes e a erradicação dos nossos vícios e nossos defeitos. E isso é uma escolha que nós fazemos, porque nós já temos conhecimento do que é certo e do que é errado. Nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então, quando nós fazemos uma opção por potencializar ou por não erradicar, não eliminar um determinado vício, nós estamos fazendo uma opção voluntária. Então, isso é processo de evolução, isso é processo de crescimento. Então, o espírito, ele evolui a cada experiência. E as más tendências, de onde resultam essas más tendências que nós estamos chamando de vícios ou defeitos? Elas resultam de experiências infelizes que nós optamos ou em vidas passadas ou mesmo em vida atual. E essas experiências infelizes, elas decorrem do nosso nível de evolução moral e intelectual. E isso é particular a cada pessoa. Por exemplo, eu vou passar por determinadas experiências que vão fazer um reajuste ou uma correção no meu caminho para que eu possa evoluir. Diferente, por exemplo, de uma experiência do Edson ou de cada um de vocês que estão aqui. Então, nós vivemos essas dificuldades que são particulares, mas dentro de um mesmo processo que é coletivo, porque nós estamos vivendo na mesma época. Então, na verdade, meus queridos, nós somos peregrinos. O que são os peregrinos? Peregrinos são aqueles viajantes que nunca param de andar. Nós somos peregrinos do tempo
e do espaço, nessas múltiplas reencarnações que nós vivemos, com o único e exclusivo objetivo de crescer, de aprender e de evoluir. E qual é a nossa principal herança? A nossa principal herança é a herança que vem do Pai. Na verdade, nós estamos predestinados a sermos deuses. Nós temos plantado dentro de cada um de nós a semente da divindade. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós caminhamos para nos tornarmos tão perfeitos quanto Jesus, o Cristo, o nosso governador sideral. Quanto tempo isso vai levar, nós não sabemos. Não é dado conhecermos quanto tempo isso vai demorar. Mas uma boa parte desse caminhar, ele está ligado às escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos está em ficarmos situados nos vícios e nos defeitos, ou evoluirmos na nossa consciência, evoluirmos naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos e naquilo que nós praticamos. E eu estava assim, quando cheguei aqui, fiquei mais surpreendida, porque sempre fico com o volume de pessoas que estão buscando a seara das fraternidades e as outras casas espíritas. Mas não é só as casas espíritas. A humanidade, ela está ávida de espiritualidade. A humanidade está ávida de bondade, de fraternidade e de conhecimento. E aí me vem uma fala do Chico Xavier, quando ele diz assim: nós estamos muito carentes, nós estamos precisando muito de Jesus. Então nós estamos aqui e as pessoas buscam a espiritualidade através de filosofias, outras religiões, porque a humanidade está no momento de dar um salto de qualidade nas suas virtudes. Quando nós observamos as pessoas, quando nós interagimos com as pessoas dentro de uma dimensão humana, nós podemos sentir que existem muito mais pessoas boas, pessoas do bem, pessoas fraternas, pessoas querendo acertar do que gente ruim. Vocês percebem isso? Existe muito mais gente boa, pessoas espiritualizadas, do que pessoas más. Então, essa é a nossa caminhada, é a isso que nós estamos destinados. E a doutrina espírita, ela nos ajuda nesta caminhada. É só a doutrina espírita que nos ajuda? Não, tem outras religiões, tem outras filosofias, mas nós, por alguma razão, escolhemos para a nossa evolução seguirmos os ensinamentos da doutrina espírita, o que é uma bênção para todos nós. Então, para que haja essa transformação, nós precisamos trabalhar dentro de nós mesmos, cada um dentro de si mesmo, a eliminação possível dos vícios e a aquisição possível do quê? Das virtudes. Então, cada um deve buscar dentro de si mesmo onde estão as suas principais dificuldades. Este pode ser a dependência, por exemplo, de álcool, de droga. Aquele outro pode ser, ou aquela outra pode ser a dependência de maledicência. Pessoas que só veem o que é ruim no outro, só vê o que é ruim na vida e fica o tempo todo maldizendo os outros ou situações. Aquele outro ainda pode ter dependência, por exemplo, de sexo, ideias sexuais bizarras, práticas sexuais inadequadas. Aquele ou aquela outra pode ter no seu comportamento a base do adultério. Tudo isso eu estou falando algumas situações, mas cada pessoa deve procurar dentro de si onde estão as suas dificuldades. Porque a melhor maneira de fazer a transformação
de um vício, de um defeito, numa qualidade, numa virtude, o primeiro passo é identificar quais são os seus vícios e defeitos. Quem aqui não sabe conscientemente qual é o seu principal defeito? Levanta a mão quem não sabe. Né? Por que ninguém levanta a mão? Porque nós sabemos exatamente qual é ou quais são os nossos principais vícios e os nossos principais defeitos, né? Então, se o primeiro passo é descobrir qual é, e nós já sabemos, qual seria o recurso para transformar esse vício e esse defeito numa qualidade? Ora, é só colocar na comparação. Se, por exemplo, o meu principal vício e defeito são sinônimos, tem uma pequena diferença aí que nem vale a gente comentar, são sinônimos, vício e defeito. Se eu sei, por exemplo, que o meu principal defeito é a ira, é a raiva, é a agressividade, eu tenho que trabalhar o quê? Para transformar, para minimizar o vício defeito e transformá-lo gradualmente numa virtude. Diga, querida. Mansuetude. Então, se eu reconheço que sou uma pessoa irada, uma pessoa agressiva, isso é um vício, porque as pessoas matam, as pessoas morrem, as pessoas mutilam por causa da raiva. Então, tem que trabalhar o quê? O oposto, a mansuetude. Precisa trabalhar a brandura, a mansuetude. É fácil, pessoal, para quem é raivoso, para quem é violento? Não é fácil. É muito difícil, mas quem é que disse que teria que ser fácil? Não é fácil mesmo, é difícil, né? Se, por exemplo, a pessoa identifica no seu caráter e na sua personalidade o orgulho, qual é o recurso para minimizar o orgulho? Trabalhar a humildade. Se me reconheço orgulhosa, vou trabalhar o oposto, a humildade. Onde eu vou trabalhar isso? Como eu vou trabalhar? Primeiro na minha mente. Primeiro eu identifico, primeiro eu me rendo a este vício, a esse defeito, trabalho e vou através da prática no dia a dia, substituindo através de pequenos e progressivos passos pela humildade. Orgulho, humildade. É fácil? É difícil. E onde eu tenho que trabalhar isso, minha gente? Onde eu tenho que trabalhar? Primeiro eu trabalho em mim, porque eu identifico. Mas a prática, eu tenho que trabalhar onde? Ao próximo. No meu relacionamento com o próximo. Quem seria o próximo mais próximo? A família. É lá onde a dificuldade é maior. Nós já sabemos disso. E isso vale, por exemplo, para a avareza, pessoas que são muito seguras, muito ávaras, né? Que não repartem. Então precisa trabalhar o quê? A caridade. A avareza, ao contrário, é a caridade. Então doar emoção, doar objeto, doar dinheiro. A pessoa tem que trabalhar, tem que dominar a avareza com o contraponto que é a doação, que é a caridade. E quando a pessoa é egoísta, aqui não tem ninguém, provavelmente, nem eu, né? Egoísmo não faz parte, né? Do nosso, faz parte? Ok. Né? Então veja, quando nós somos egoístas que queremos tudo isso para nós temos que trabalhar o contraponto, que é o quê? Que é a doação, que é a partilha, que é, né? Porque nós estamos ávidos do encontro com Jesus. Nós estamos ávidos do encontro com a bondade. Então, por que, na medida em que as pessoas chegam e se utilizam desse espaço, nós não podemos exercitar todas essas virtudes, ajudando na construção da nova sede da Seara? Vocês já pensaram nisso? Já. Nós vamos trabalhar a caridade, nós vamos trabalhar o altruísmo, nós vamos trabalhar uma série de coisas e produzir
um ambiente melhor, mais espaçoso, mais organizado para nós e para todos aqueles que estão chegando. Meu Deus, não para de chegar gente nessa casa, né? E não para de chegar, graças a Deus que não para de chegar. Por que não para de chegar? Porque a humanidade está precisando, está pedindo, está ansiando por espiritualidade. Então nós temos a condição de exercitar nossas virtudes neste espaço também. O primeiro espaço para trabalhar, elaborar as virtudes é na nossa casa. O segundo espaço é onde nós estamos buscando, precisando, e com centenas de outras pessoas necessitando. Então vamos exercitar a virtude nesta casa, na nossa casa espiritual. Desculpa, precisei falar. E assim, os benfeitores espirituais, eles orientam que uma sociedade só pode ser considerada civilizada quando o seu desenvolvimento moral supera ou iguala o progresso da inteligência. Os amigos espirituais, eles têm nos orientado, não a mim, orientado a todos nós, que a evolução da humanidade, a evolução espiritual, a evolução global, eles comparam com as asas de um pássaro. Eu acho que vocês já ouviram falar disso aqui, né? Então, assim, existe a asa do conhecimento, a asa da razão, a asa da inteligência, que no nosso planeta Terra, no momento em que nós estamos vivendo, está ampla, é uma asa, uma zona, é uma asa grande. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da ciência, o homem, a humanidade progrediu tanto nesta asa da ciência, esta asa tecnológica, esta asa da razão, que nós já saímos do planeta Terra, já encontramos, fotografamos outros planetas através das naves espaciais construídas pelos homens. E nós já fomos tão próximo, que nós já chegamos no núcleo do átomo, a menor partícula conhecida. Então, é uma zona, uma grande asa em conhecimento. E o pássaro não voa com uma asa só, voa. O pássaro precisa de duas asas. A outra asa seria a asa da moral, seria a asa da sensibilidade, seria a asa da delicadeza, seria a asa da fraternidade. Meus irmãos, meus queridos, minhas irmãs, como está a nossa asa da moral? Nós continuamos em guerras fratricidas, um irmão matando irmão. A gente podia assim jogar lá longe, não, vamos falar lá no Oriente Médio, vamos falar lá no norte da Europa. Mas aqui em São Caetano, em Santo André, em São Bernardo, tem irmão matando irmão. Todo dia tem irmão matando irmão, né? Então, a nossa asa da fraternidade, nossa asa da sensibilidade, está só um coto. Ela não está desenvolvida. Então, a humanidade, como um grande pássaro, precisa das duas asas. Mas existem essas minorias criativas. O grande físico moderno chamado Fritjof Capra, num livro memorável chamado O Ponto de Mutação, ele fala das minorias criativas. Quem são as minorias criativas? As minorias criativas são aquelas que defendem, que buscam, que almejam o bom, o belo, o ético, o estético, a bondade, a fraternidade. Existem milhões de grupos considerados minorias criativas. Nós, por exemplo, aqui da Seara, nós somos um grupo ligado a uma minoria criativa. Então, essas minorias criativas, como o Greenpeace, todos os movimentos humanos que focalizam na paz, que focalizam na beleza, que focalizam na bondade, eles estão expandindo em número e expandindo em potencial.
Então, vai chegar um momento, e já está chegando esse momento, que essas minorias criativas serão tão importantes e aumentarão e se aglutinarão tanto, que o planeta Terra ele vai dar uma virada. Isso está preconizado pela doutrina dos espíritos, doutrina espírita. O planeta vai mudar o eixo através dessas vibrações de paz, de beleza, de alegria, e ele vai dar uma virada no eixo terrestre, e nós vamos passar, segundo nos orientam os amigos espirituais, de planeta de expiação e provas, onde ainda predomina o mal, para planeta em regeneração, onde o predomínio será do bem e do belo. Nós já estamos passando por isso. E quando eu falo para vocês refletirem, observarem as pessoas que o cercam, não só as pessoas da família ou dos amigos, mas as pessoas de uma forma geral, que existe muito mais gente boa do que gente ruim, é fato. Então, esse movimento vibratório, ele vai fazer a transformação, e já está fazendo a transformação do planeta Terra. E nós somos herdeiros. Nós estamos no caminho, nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis, nós estamos no caminho da regeneração. Então, assim, para que isso aconteça, nós precisamos das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos grupos espirituais, dos nossos grupos educacionais. Nós precisamos deles. Mas esse processo começa onde? Esse processo começa em nós, identificando os nossos vícios e transformando devagarinho em virtudes, né? É um trabalho individual que vai contaminando quem está em volta. Porque nada resiste ao amor. E toda vez que nós reduzimos um defeito, um vício pessoal, e desenvolvemos uma pequena parte de uma, duas ou três virtudes, nós estamos contagiando o meio que nos cerca. Essa é a nossa herança. Nós somos seres imortais e destinados à luz, destinados à evolução, destinados à alegria, destinados à felicidade, que ainda não é desse mundo, mas nesse novo mundo que está chegando, ela irá predominar. Fiquem com o meu carinho, com a minha admiração, o meu amor, e até a próxima, meus queridos.